E eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui já escutou ou até disse uma dessas afirmações nesses últimos 2 anos? Seja forte. Aguente mais um pouco. Você precisa ser resiliente. São conselhos muito simples, né? Fácil. Seja resiliente. Tem até um pouquinho de positividade tóxica. Geralmente quem fala isso está fora da situação, olhando e falando, nossa, tem que ser resiliente. E muitas vezes isso vem de um lugar muito bom. Mas não é fácil simplesmente exercer a resiliência. E às vezes não é nem justo falar para uma pessoa que está em pleno sofrimento para ela ser um pouco mais forte. Mas o que é a resiliência? Adaptado da física, é um conceito que fala sobre a habilidade dos materiais de se moldarem e voltar ao estado original depois de uma pressão aplicada. Resiliência é confundido muitas vezes com resistência, mas resistência é um pouco mais estático, enquanto resiliência predispõe a alguma flexibilidade, malemolência, predispõe se reinventar. A verdade é que os seres vivos, quando passam por uma dificuldade, diferente dos materiais, a gente não volta ao estado original, a gente muda, a gente precisa se reinventar. E isso acontece de forma muito inerente aos seres humanos. A gente tem essa capacidade de se tornar melhor errando repetidamente. Isso só acontece quando a gente tem os recursos mínimos necessários, emocionais, estruturais, para que de fato aconteça. Mas, por exemplo, a medicina diz que quando a gente quebra um osso, a calcificação que acontece nesse lugar onde tem a fratura, ela se torna ainda mais rígida do que o osso em si, justamente para evitar que na próxima queda a fratura aconteça novamente. Ou seja, o nosso corpo aprende, ele se reinventa e uma coisa que eu quero dizer aqui é que a reinvenção, a mudança, ela faz parte desse processo de resiliência. E a gente está nesse dia falando sobre se reinventar, sobre inovações. No bloco anterior, a gente falou muito sobre esse lugar de entender de onde a gente veio. E antes de fazer essa análise de como se reinventar, eu queria dar um passo atrás e perguntar, mas será que existe uma forma menos utópica e romantizada da gente exercer a resiliência? E talvez mais humana, mais prática e possível de fazer isso? Marin Bane, ela é uma antropóloga, autora negra norte-americana, e ela diz o seguinte: a cultura é o sistema imunológico de um povo. Eu sempre me arrepio quando eu falo isso. Vou repetir. A cultura é o sistema imunológico de um povo. Então, como foi dito no bloco anterior, quando a gente sabe de onde a gente vem, os elementos, tradições, ensinamentos locais, quando a gente conhece o nosso território, tudo isso faz com que a gente crie os recursos mínimos necessários para a gente conseguir suprir a nossa imunidade, para a gente ficar bem. A verdade é que quando a gente está deslocado da nossa cultura, geralmente a gente não tem esses elementos para se recuperar completamente. Basicamente, quando alguém está fora do país, as coisas e situações provavelmente vão afetá-las mais do que deveriam. Então, o que são esses elementos culturais? Pode ser uma roda de samba. Quem aqui já escutou dizer que tem muita coisa que se cura no samba? 99% dos meus problemas ficam lá. Pode ser aquela comida super tradicional, que o Gabriel trouxe aqui vários, de Petrópolis. Pode ser aquele conhecimento dos chás e ervas que só as avós têm. Pode ser espiritualidade. Pode ser a profissão da sua fé. Mas todos esses elementos, eles são, de fato, muito importantes para a gente conseguir se recuperar melhor. A sua cultura te faz ser mais resiliente. Então eu pergunto, quais são esses elementos e esses princípios muito próprios aqui de Petrópolis
que faz com que a cidade consiga se recuperar de uma forma mais humana. Tem vários exemplos. A gente viu no bloco anterior, Petrópolis sob lentes, é um ótimo lugar para começar. Seria aquela festividade que acontecia e deixou de acontecer? Seria aquele comércio familiar ou uma barbearia onde todo mundo se encontrava, mas fechou, nunca mais abriu? Tem muitas coisas que podem ser resgatadas. Eu, por exemplo, demorei para ter plena consciência de alguns traços fundamentais da minha cultura. Eu sou criada no Rio de Janeiro, numa família negra, numa família suburbana, bem populosa. Parte só está nessa foto, está faltando muita gente. Uma família em que tem matriarcas que são muito potentes, que cuidam através do serviço, que distribuem afeto através da comida, que sempre me impulsionam para ir para frente. Essas mulheres são a minha imunidade. O que me remete muito a algo que vem lá de trás. As mais velhas escravizadas, chamadas ganhadeiras, que vendiam alguns artigos no mercado. Elas juntavam suas economias, não para comprar as suas próprias alforrias, mas para comprar a alforria das mais jovens, para poder libertar elas e o ventre delas. A minha cultura sempre foi coletiva, mas em algum momento eu achei que eu pudesse ser forte sozinha. E eu não preciso ser forte sozinha. Bom, olhando para esse auditório, eu fico muito feliz de ter os meus ancestrais em vida aqui. Minha mãe, meu pai, minhas tias, está cada um espalhado no lugar. Mas eu aproveito para poder agradecer todo o guiamento que vocês me deram até aqui e falar que os nossos caminhos vêm de muito mais distante. E olhando para essa plateia, eu também vejo que tem provavelmente muitos comerciantes, vendedores, empresários, empreendedores, pessoas que estão querendo inovar e se reinventar. E com a minha passagem por algumas grandes marcas, por empresas, eu resgato o conceito de Banimbaani e digo que ele é muito essencial também para os negócios. No final das contas, a gente precisa entender que negócios são pessoas pensando soluções para as outras pessoas. Então, a gente precisa considerar esse elemento complexo, que é a cultura, tanto para a sobrevivência, quanto para o negócio continuar sendo relevante. Bom, quem não pensa cultura hoje nos seus negócios, talvez esteja fadado ao fracasso. A Yellow, por exemplo, é uma startup de bicicletas e patinetes automáticos. Vocês devem ter escutado, era muito recente no mercado. Ela desconsiderou um ponto muito importante, que nos grandes centros urbanos não existia a cultura nem o hábito das pessoas se locomoverem desse jeito. E as pessoas não se locomovem assim porque elas têm medo. Medo por falta de segurança, medo por falta de estrutura, medo porque não tem ciclovia o suficiente. E aí, para além de outros problemas, os patinetes e bicicletas, eles ficaram restritos a um uso de final de semana, o que não fechou a conta. E aí ela fechou sua operação no Brasil inteiro no passado. Mas quando a gente pensa nessa possibilidade de se reinventar e inovar, a nossa cabeça vai logo para um lugar muito disruptivo, com inovações que basicamente cortam com a norma vigente, como foi a criação da impressora 3D, como é o 5G, e a inteligência artificial, como o ChatGPT, que está aí também, enfim, sendo regulamentada, e a gente precisa entender como é que essas ferramentas e tecnologias ajudam a facilitar o nosso dia a dia. A Netflix, por exemplo, fez inúmeras disrupções na sua história até hoje. Esse outdoor diz: não desista dos seus sonhos. Nós começamos com DVDs. Muita gente ainda não sabe, mas Netflix foi lançada lá em 1997 como uma entregadora de DVDs,
por correios. Logo na sequência, ela se reinventou e virou o primeiro serviço a disponibilizar o streaming de forma massiva. E hoje, ela é uma grande indústria do entretenimento, uma grande empresa do entretenimento, que produz os seus próprios filmes e séries no mundo inteiro para todo mundo. Esse tipo de inovação é muito disruptivo, mas leva ciclos maiores para poder acontecer. Mas alguém precisa pensar neles, e é muito importante que tenham pessoas, empresários, empreendedores, se colocando nesse lugar de pensar muito lá na frente. No entanto, existe um princípio dos 3% de inovação incremental, que defende que, para uma inovação ser bem-sucedida, ela precisa ter 97% de elementos familiares e só 3% de elementos disruptivos. Isso por quê? Apesar das pessoas amarem o que é novo, não tem nada que elas mais queiram do que conforto e familiaridade. Tem que ser fácil, tem que entrar de uma forma muito natural no meu dia a dia. Eu não deveria ter um manual de instruções para poder entender como é que mexe, como é que eu lido com essa nova coisa. E o que é esse 97%? O que são esses 97% de familiaridade? E aonde estão? Na cultura. E quando eu digo cultura, eu falo sobre tudo que foi criado até aqui, mas tudo que está sendo criado nesse momento, como tendência para o futuro. Então, a nossa perspectiva tem que estar olhando para os dois lados. Não é só para frente, mas também entender tudo que já está posto. O Spotify fez isso muito bem. Eles entenderam que, mais do que uma tecnologia para poder distribuir música, música é traço de personalidade. Música é conexão. As minhas playlists dizem muito sobre quem eu sou e as pessoas amam compartilhar isso. Então, o que ela fez? Pegou dados frios que ela já coletava e transformou numa experiência de conexão emocional com a retrospectiva do Spotify. Eu sei que está todo mundo esperando o momento de chegar para poder compartilhar quantas horas escutou o novo álbum da Lineker, no caso eu. Recomendo, inclusive. E até a adoção do streaming, a partir da Netflix, ela foi fácil porque essa inovação foi uma inovação incremental em cima de um hábito que as pessoas já tinham, que era baixar filmes e séries em sites duvidosos, quem nunca, mas agora com um benefício muito específico, que era assistir na hora, sem ocupar espaço e sem cair um vírus duvidoso no seu computador. O Google, por exemplo, tem um efeito ao contrário. Lá em 2013, ele lançou os óculos de realidade aumentada. 2013, 11 anos atrás. Era muita disrupção para pouca familiaridade, principalmente quando a gente considera um objeto que as pessoas usam com um objetivo muito certeiro, que é enxergar melhor. Tem muita gente que usa por moda também, é um item de moda. Mas, talvez, se não fosse por isso, as pessoas não usassem. E não deu certo, eles terminaram, tiraram do mercado essa inovação recentemente também. Mas, bom, existe uma forma mais fácil da gente se reinventar? Existe uma forma mais fácil da gente se inovar? Eu acredito que sim, e eu reforço que inovação ela pode e deve ser simples e mais acessível. Inovação pode ser você melhorar um processo, inovação pode ser você enxergar a capacidade da sua equipe que tem hoje na sua empresa. Inovação pode ser resgate. Resgatar algo muito proprietário da cultura que faz a cidade ser única e inovar em cima disso. Inovação pode ser olhar um concorrente como um possível parceiro, que foi o que aconteceu aqui com as cervejeiras que se uniram para poder criar uma rota cervejeira incluída no turismo. Todo mundo ganha. Bom, olhando para isso, eu queria muito perguntar hoje para vocês, como é que a sua cultura te ajuda hoje a ser mais resiliente e a se reinventar?
Pense bem, porque isso pode ser o início da cura ou de uma revolução. Muito obrigada.